E eu tenho o prazer de ter no meu programa, no nosso programa de hoje, a presença da Escola Básica Municipal Machado de Assis. Aconteceu um evento importante, um reconhecimento de um trabalho importante na Escola Machado de Assis, e hoje nós estaremos mostrando aqui no nosso programa Educação em Debate. A todos os nossos amigos telespectadores, obrigado pela presença sempre carinhosa e pela participação no nosso programa. A todos os diretores, professores, alunos de todas as escolas da nossa querida cidade de Blumenau, um grande abraço e o desejo de um bom retorno depois do feriado de Páscoa, muito alegre, muito animado. Bom, o nosso programa de hoje eu vou iniciar com uma poesia de uma aluna do Machado de Assis, que editou um livro de poesias, e nós estaremos mostrando isso hoje, a Isabel Wittmann. E ela diz assim, ela fala sobre a vida. Vida é viver com alegria, é ter fé em Deus, é escolher seus caminhos com sabedoria, é ter esperança, é resolver problemas e resolvê-los com segurança, é gostar da natureza e admirar a sua beleza, enfim, é gostar de viver e da liberdade que se pode ter. Então, com essa poesia da Isabel, nós estamos começando com muito carinho, com muita alegria, o nosso programa Educação em Debate de hoje. Muito bem, como falei no início, nós estamos hoje com a presença maciça da Escola Básica Machado de Assis. Temos a presença em nosso programa da professora de português Maria Odete, ela que coordenou todo o trabalho que nós vamos apresentar no nosso programa de hoje. Temos também a presença da mãe da Isabel Wittmann, a aluna que editou o livro de poesias, a senhora Angelina Wittmann, e eu tenho o prazer também de apresentar, estão aqui ao meu lado, os alunos da Escola Básica Municipal Machado de Assis. Aqui do meu lado, o Eduardo José Hillesheim, é isso? Hillesheim. Tem que caprichar aqui na pronúncia, né, Eduardo? Tá bem certinho. Tá certinho assim? Certinho. Que bom. O Douglas Amorim e também a Isabel Wittmann, que é a aluna do Machado, que editou, né, que publicou, está publicando o livro sobre poesias, que é Desabrochar. Muito bem. Meus amigos, nós estamos comemorando, foi comemorado no dia 19 de março deste ano, os 100 anos de morte do poeta catarinense Cruz e Souza. E é sobre ele, sobre este trabalho, sobre a vida do poeta Cruz e Souza, que nós vamos falar hoje no nosso programa. E os alunos da Escola Básica Municipal Machado de Assis obtiveram uma colocação sensacional, uma posição excepcional dentro do estado de Santa Catarina todo. Estiveram concorrendo com aproximadamente 3.000 pessoas num concurso realizado pela Câmara Catarinense do Livro, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e eles obtiveram o 8º e 9º lugares neste concurso, o concurso que justamente premiava, né, os poetas, né, que escrevessem sobre a vida do Cruz e Souza. Então, o Douglas e o Eduardo estiveram na colocação respectivamente, em 8º e 9º colocado, e nós estamos aqui para prestar essa homenagem aos nossos jovens poetas aqui de Blumenau, juntamente com a amiguinha deles da 7ª série, a Isabel Wittmann, que também se dedica à escrita, ao poema, à poesia, e isso é uma coisa muito bonita. Depois, mais tarde, nós vamos discutir nesse programa também que quem acha que realmente os jovens não querem nada com nada, não sabem o que querem, estão enganados. Nós temos aqui um exemplo de jovens que já sabem o que querem, têm capacidade, estão desenvolvendo seus talentos desde cedo. Mas muito bem, vamos passar a palavra aqui aos nossos convidados, porque senão o apresentador fala demais e esse negócio fica muito monótono. Então eu gostaria de falar com a professora Maria Odete, como foi a senhora que esteve coordenando esse trabalho, acompanhando os alunos? Como é que foi esse trabalho a respeito da vida do Cruz e Souza? Gostaria que a senhora falasse brevemente sobre o que representou o Cruz e Souza para a vida dos catarinenses e como é que se realizou este trabalho sob a sua orientação como professora de português. Pois Boa noite, fique à vontade. Boa noite. Boa noite para vocês.
O Cruz de Souza é o nosso, considerado pelos seus amigos como o nosso Dante negro, ou cisne negro, ou poeta negro. E ele é a figura central do simbolismo brasileiro. Numa vida sofrida, porque foi filho de ex-escravos, pobre, ele não deixou de desenvolver dentro de si essa força, essa luta contra o racismo. E foi isso que ele fez a vida inteira. Para tanto, ele saiu Brasil afora lutando contra o racismo. Morreu muito jovem, aos 35 anos de idade, tuberculoso, pobre e desconhecido. O reconhecimento veio depois, porque ele deixou uma obra maravilhosa, da qual nós passamos a estudar posteriormente. Muito bem. E esse trabalho desenvolvido pelos alunos, acompanhados pela senhora, como é que foi a sensação? Depois nós vamos mostrar a entrega do prêmio, né, o reconhecimento que os alunos da Escola Machado de Assis obtiveram. Como é que foi? Como é que aconteceu esse trabalho? Partiu deles? Eles já têm essa veia poética? Foi estimulado pela professora? Como é que foi? A veia poética eu acredito que todo mundo tem. Tendo oportunidade, eu acho que todos têm. Tem o seu momento poético, porque a poesia não é só escrever poema. A poesia está na linguagem. Nós podemos escrever poesia sem escrever poema, na nossa linguagem, na prosa. Então, dadas as oportunidades, todos nós temos nossos momentos de escrever poesia, os momentos emotivos, onde o sentimento fala mais alto. Para começar o trabalho sobre o Cruz de Souza, de início, eu achei que seria difícil, porque o Cruz de Souza tem uma linguagem bastante sofisticada, difícil, um poeta que viveu no século passado, um vocabulário distante dos nossos jovens hoje. Então, em princípio, eu pensei, quando chegou o concurso em mãos, eu pensei, como é que eu vou trabalhar com os alunos, fazê-los se interessar pelo Cruz de Souza? Mas eu não abri mão desse trabalho porque o Cruz de Souza é nosso. Ele é catarinense, ele nasceu em Desterro, Florianópolis. Então, para começar, vamos pelo menos conhecer o Cruz de Souza. Foi feito um trabalho de pesquisa bibliográfica. Pedi que os alunos fossem conhecer o poeta. Quem foi, onde viveu, o que fez, em que época viveu. E entrou aí a história do Brasil também, na época da escravidão. Houve até o trabalho em parceria com a história. Dessa pesquisa, levou-se para a sala de aula uma conversa sobre Cruz de Souza, livre, falasse quem quisesse sobre Cruz de Souza, o que aprendeu, lendo sobre a vida dele. Depois de conhecer a vida do Cruz de Souza, nós passamos para o trabalho da obra do Cruz de Souza. Então, eles foram procurar poemas de Cruz de Souza e declamar, se quisessem, em sala de aula, em uma aula. Não só do Cruz de Souza. Quem não se sentisse bem em declamar um poema de Cruz de Souza, que é difícil, uma linguagem mais difícil de entender, poderia procurar o Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, outros poetas do nosso século, para fazer uma comparação. Como falava o Cruz de Souza, como fala o poeta hoje. Ficou livre, eles declamaram, conheceram a poesia moderna, conheceram os sonetos do Cruz de Souza, declamaram. Aí eles estavam preparados para prestar a homenagem que era o objetivo do concurso. Homenagem ao Cruz de Souza, nosso poeta maior, pelos 100 anos de ausência dele. Então a proposta foi a seguinte, vamos então prestar uma homenagem ao Cruz de Souza dentro do que exigia o concurso, um poema de no mínimo 18 versos, o estilo
Cada um escreveria como se sentia melhor. E o resultado está aí. Saíram muitos poemas bons, foram outros poemas bons também. Foram selecionados esses que mostram que eles conheceram bem a vida de Cruz de Souza, conheceram inclusive alguma coisa da sua obra, e a homenagem partiu bem do fundo. Eles sentiram o Cruz de Souza. É por isso que ficou bonito assim. Isso. Que beleza. Depois nós vamos mostrar o trabalho que os alunos realizaram, né, o Douglas e o Eduardo, e dizer o seguinte, repetindo aos nossos amigos telespectadores, antes de a gente ir para os nossos comerciais, que tinha mais cerca de 3.000 participantes estavam envolvidos com a poesia, com os poemas. Na poesia, classificados dentro das regras impostas pela Câmara Catarinense do Livro, tinham cerca de 270 alunos, mais ou menos isso, e 10 foram premiados. E entre esses 10 estão os nossos jovens, os talentos da Escola Machado de Assis, que estão conosco no nosso programa e que depois dos comerciais nós vamos falar com eles. É um instante só. Editora e gráfica Odorize, a melhor qualidade em livros, revistas e jornais. A PTV seleciona os canais campeões de audiência. Joga com um time de qualidade na imagem e faz os gols mais bonitos para o seu público exigente. Assim, a torcida que é fanática pelo Brasil assiste a um show de bola e vibra com a TV a cabo favorita. PTV, com a melhor seleção do mundo. Agende a revisão ou manutenção de seu Fiat na Vevale Veículos e ganhe um desconto extra. Nossos mecânicos são treinados pela fábrica. Serviços de funilaria e pintura com técnicas de primeiro mundo. A mistura da tinta é por sistema computadorizado que reproduz a cor original do seu veículo. Todas as peças substituídas na manutenção de seu Fiat têm garantia de 1 ano sem limite de quilometragem. Faça as revisões programadas conforme orientação dada pelo fabricante. Vevale Veículos, sempre o melhor para você. Reúna seus amigos e venham passar momentos agradáveis jogando boliche na Strike Hall. A Strike Hall tem pistas de boliche equipadas com sistemas automáticos computadorizados a nível de primeiro mundo. Na Strike Hall você se diverte 1 hora por apenas R$10 de terças a quintas-feiras e R$15 às sextas, sábados e domingos. Aqui você elimina seu estresse. Venha jogar, comer, beber e se divertir na Strike Hall. Boliche Strike Hall para seu esporte, lazer e descontração. Se você mora no Asilo, Vila Nova, Ponte do Salto, Paz Bar, Vitor Funder, Boa Vista, Itaupava Seco, Passo Manso, atenção! Quarta, dia 15, 7 da noite na Proeb, tem a Assembleia do Orçamento Participativo. Decida junto com o Governo Popular o melhor para o seu bairro. Estamos apresentando Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Muito bem, nós estamos falando, homenageando hoje em nosso programa os alunos, a professora, e na pessoa deles, toda a Escola Machado de Assis, que aliás tem um carinho muito grande pela Escola Machado de Assis, os professores, os alunos, a direção, toda a equipe que trabalha e se dedica lá na Escola Machado de Assis, a toda essa comunidade escolar, um grande abraço e o desejo de que mais talentos possam brotar e ter uma oportunidade, um espaço para, digamos assim, poder mostrar, poder desenvolver os seus talentos, a exemplo do que aconteceu com o Eduardo, o Douglas e a Isabel, que estão hoje aqui. Muito bem. Eduardo, você teve a 9ª colocação nesse concurso para homenagear Cruz de Souza. Como é que você se sentiu lá? Fique à vontade, como eu disse antes, fala o que você achar, o que você gostar. Bem, para mim, assim, foi a primeira vez que eu participei de um concurso de poesia. Primeira vez, hein? Primeira vez. Ô, menino, legal. E eu nunca escrevia, assim, poesia, nada. Daí, depois desse concurso, eu comecei a gostar mais de poesia, me aprofundar mais, assim, né? E agora eu já escrevi outras também, só que nada publicado. Só para fazer, só lá em casa, assim, Só em casa, isso. Só... Beleza. E então, como foi uma coisa nova, foi
É emocionante estar lá. Assim, ganhando aquele prêmio, a gente viu assim, tanta gente. Daí a gente pensou que foi poucas pessoas que tinham participado do concurso. Chegou lá, falaram para nós que foi 3.000 poesias. Então naquela hora já foi um choque total. Já deu um gelo geral, já deu um assim? gelo. Aí quando você viu o seu nome lá, como nono colocado, foi bastante legal. Foi. É? Eu estava em casa, daí a escola ligou para mim. Minha mãe foi na rua me chamar, estava jogando futebol e já voltei correndo, fiz a festa, minhas tias estavam lá. Parecia que você estava passando num vestibular, assim. É, É verdade? parecia. Que maravilha. Vamos conversar um pouquinho com o Douglas, depois o Eduardo vai declamar para nós a poesia que ele escreveu homenageando Cruz de Souza. Douglas, e você, Douglas? Você foi o 8º colocado neste concurso. Como é que você se sentiu quando você soube que você estava sendo premiado, classificado? Como é que foi a sensação? Você já escrevia antes? Aconteceu como Eduardo, que você começou a escrever naquela semana da proposta da professora? Como é que foi? Para mim foi muito bom, né? Eu já havia participado de alguma coisa de poesias, né? Na 6ª série, né? Quando eu estava, né? Meu poema foi homenageado na prefeitura e eu não pensei que eu poderia ganhar, né? Diante de tantas poesias, ganhar em 8º lugar, né? Do estado com a minha poesia, né? Cheguei em casa, minha mãe avisou que a escola tinha telefonado. Eu imaginei alguma coisa assim, mas... Foi uma loucura? Foi uma surpresa. Uma surpresa grande. Eu não pensei que eu iria ganhar. Que beleza. Vai abrindo aí a página do livrinho, que daqui a um pouco nós vamos mostrar aos nossos amigos telespectadores com muito carinho esse trabalho dos nossos meninos ali da Escola Machado de Assis. Muito bem, nós vamos conversar um pouquinho com a Isabel Wittmann, ela que escreveu o livro Desabrochar. Depois nós vamos dar um close aqui no livrinho dela, pode ser? Isabel, você já escreve há bastante tempo, você tem uma obra bonita aqui de poesias. Como é que é a poesia na tua vida? Como é que você tem feito esse trabalho? Eu já escrevo desde a 2ª série, faz 5 anos que eu escrevo poesias, né? E a poesia sempre participou da minha vida porque é a maneira mais fácil que a gente tem de expressar os sentimentos. Então, só que no livro que eu lancei agora, né, não estão incluídas todas as minhas poesias. Porque... Não tem todas as suas poesias, não estão aqui. Tem muito mais, então. Tem. Aqui só estão incluídas as poesias de 1996 para cá, com uma exceção que tem a minha primeira poesia, que é a primeira poesia do livro. Menina, quantas poesias tem aqui? Ali tem 39 poesias. 39 poesias, isso é só a produção de 96. Vamos mostrar aqui o livro da Isabel, Desabrochar, aqui. Vamos pedir para o nosso amigo Toneca dar um close nele, não é nela, é no livro, né? Aqui assim, vamos mostrar. Estamos chegando ao livro da Isabel Wittmann, Desabrochar, poesias, e podemos dizer que é um verdadeiro, muito bem, obrigado, Toneca, desabrochar da poesia, esse talento que começou aos 2 anos de idade, e ele continua desabrochando, ele continua naturalmente crescendo cada vez mais. Parabéns, Isabel, depois nós vamos voltar com você aí, você vai declamar tá afiadinha aí, legalzinho, vai declamar uma poesia bacana, Enquanto isso, nós vamos bater um papinho rápido aqui com a mãe da Isabel, a dona Angelina, aqui. A mãe, posso falar assim, coruja, né? Fica apoiando, que maravilha o trabalho da filha, está aqui conosco. Igualmente, nós agradecemos a presença da professora Onilva Amorim, ela que é a mãe do Douglas, e ficou super feliz com essa classificação, naturalmente, com este presente que o filho deu a ela. Aliás, o maior presente que os filhos podem dar para os pais é estudar bastante, é escrever bem, é começar a plantar um futuro bonito. Então, a exemplo dos amigos que estão aqui conosco hoje, o Douglas, o Eduardo, a Isabel, um convite aos nossos amigos estudantes, todos eles, estudem bastante. Para quem estuda, está difícil. Para quem não estuda, está pior. Então, arregaçar as mangas, estudar bastante, criar gosto pelo estudo, que é uma das formas de ainda se ter sucesso na vida. Ok, moçada? Nós vamos conversar aqui com a dona Angelina,
como é que acontece essa poesia, né, que a filha da senhora desenvolve? Como é que a senhora, como mãe, vê, incentiva, fica feliz? Como é que acontece isso? Boa noite. Eu gostaria de lembrar também que o pai acompanha, está ali nos bastidores, o pai está tímido. aqui olhando, né? Mas para nós, pai e mãe, é uma alegria perceber que desde cedo os filhos já expressam uma vocação, que eu acho que é a preocupação de muitos pais. E logo que percebemos que a pequena Isabel atendia a leitura, ela devora livros semanais, forma de falar, e escrevia, perguntamos a ela... toda semana? Toda semana. Ela lê vários livros, 2, 3 livros por semana, que eu andei cortando. Estava demais, porque tem que aprender outras coisas também. Ajudar a lavar louça, né, Isabel? Exato, não é só ficar lendo e a mãe fica ali lavando roupa. E ia lá ler o livro dela. Tá Mas aí procuramos dar um incentivo através perguntamos se você gostaria de ver o seu trabalho. E uma preocupação nossa também é que essa publicação mostrar esse trabalho à comunidade blumenauense não venha a pressioná-la de alguma forma mais tarde. Essa poesia dela tem que continuar fluindo naturalmente, né? Pode vir um segundo livro, se ela perceber que pode nascer um segundo livro, nós procuramos mostrar a ela que não deve ser E também gostaríamos de lembrar que o livro da Isabel Desabrochar está à venda nas lojas da Livraria Alemã, se a comunidade tiver curiosidade de procurar. Que beleza. Está aí então feito o registro. O livro Desabrochar da Isabel está à disposição dos nossos amigos na Livraria Alemã e vale a pena. Eu infelizmente já não vou poder comprar porque eu acho que eu já ganhei esse aqui, entendeu? Mas está aí, não é verdade? E se eu não ganhei, agora eu vou ganhar, viu, Tuneca? Né? Um lance legal aí. Em todo caso, está aí. Vamos mostrar mais uma vez, é verdade? Mostrar mais uma vez o livro da Isabel para que a comunidade possa adquirir. Está à disposição lá na Livraria Alemã. Umas poesias muito bonitas, vale a pena conferir. Muito bem. Meus amigos, através da mensagem da dona Angelina, que apoia a filha, da dona Nilva, que apoia o filho, da sua mãe, que me ligou essa semana aí, preocupada, querendo organizar as coisas para o programa. Eu gostaria de, neste programa, deixar uma pequena mensagem nesse sentido. A gente tem observado que os pais têm estado muito ausentes da vida dos filhos. Tem pai moderno que acha que o fato de financiar, né, de financiar os desejos dos filhos, eles estão já transformando a vida daquele jovem, daquela jovem, numa felicidade completa. Não é verdade, certo? Nós que vivemos nas escolas, nós sentimos, percebemos o quanto os nossos meninos estão precisando de carinho, de atenção, certo? As famílias, como as escolas também, abandonam por muitas vezes a questão da afetividade, a questão do ser humano, que a gente como ser humano tem que conviver como ser humano, certo? Não uma escola que apenas despeja conteúdo, né? Mas que convive. E as famílias têm estado muito ausentes. Um apelo aos nossos pais: participe, aplaudam os filhos quando eles vão bem. A gente às vezes cria uma mania de quando os meninos erram, a gente dá bronca, mas quando eles acertam não tem recompensa, certo? Então vamos dar esse apoio, vamos fazer com que eles possam se sentir motivados pela escola, pelo estudo e, o mais grave ainda, ou o mais bonito, melhor, né? Motivados pela vida, né? Às vezes, como a gente vê jovens de 14 anos, às vezes desmotivados pela vida, né? Bebendo todo final de semana, achando que é o rei da cocada porque está bebendo, às vezes entrando no mundo das drogas, porque se o dinheiro resolvesse tudo, né, gente? Todo mundo sabe que não resolve. Então vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, daquele jeito, com muito carinho, com muita atenção, e embora toda a correria do mundo moderno sempre tenha um tempinho, certo? Então, nós vamos para mais um breve intervalo comercial com esta mensagem neste bloco do programa Educação em Debate. Vamos cuidar, vamos dar mais atenção, vamos ser mais afetuosos, mais carinhosos com as nossas crianças, que os resultados, com certeza, serão melhores. No Essenplatz Restaurante,
você sente o gosto de comida caseira nos pratos quentes e frios e nas sobremesas servidas no buffet em quilo ao meio-dia. A partir das 18 horas, frutos do mar, especialidade da casa. Serviço à la carte e o teleentregas 326-4639. Aos sábados, a tradicional feijoada. Essen Platz, comece e termine seu dia por aqui, na Beira Rio 585. Viajando pelo mundo, por cidades e lugares, tanta coisa diferente, encantando os olhares. Existe um lugar esperando por você. Venha e conheça o mundo da Interconnection. Interconnection, o mundo a preço de atacado. Dê à sua empresa o impacto visual que ela precisa. A Redesign, tecnologia em sinalização, oferece a você uma variada linha de produtos. Adesivos, placas acrílicas, relógios personalizados, plotagens em vinil, computação gráfica e toda a linha em luminosos e painéis. Sempre com as melhores condições de pagamento. Redesign, Rua São Paulo, 2404. Fone 323-6909. Lembrete da Telesc. É infração grave conduzir veículos produzindo fumaça, gases ou partículas, poluindo o ambiente. Multa de 120 OFIRs e retenção do veículo para regularização. Mais 5 pontos no prontuário. E atingindo 20, você tem suspensa a sua habilitação por 30 dias a um ano e será obrigado a fazer um curso de reciclagem. Estamos apresentando Educação em Debate. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate e eu estava até elogiando os meninos aqui no nosso intervalo comercial, porque eles falaram bonito, assim, né? Porque às vezes a gente entrevista os alunos, estudantes, e a gente faz uma pergunta e diz assim, legal, bacana, na boa, né? E aqui valeu, foi legal, foi uma exposição bonita. Então nós vamos mostrar agora aos nossos amigos telespectadores, a produção está lá atenta no esquema perfeito, deu um sinal de ok. Nós vamos mostrar o momento da homenagem, o momento do recebimento, né, da premiação, da colocação lá no Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis, é isso, né? Quando da premiação dos nossos meninos. Pode soltar aí as imagens, nós vamos verificar então a premiação do Douglas e do Eduardo lá em Florianópolis. Eu convido a senhora Elcida Cruz de Souza para entregar o certificado ao estudante. Essa escola obteve 2 classificações. Então eu chamo o aluno de 8º lugar, Douglas do Amorim, também da 7ª série do ensino fundamental. Com a poesia, aqui já começou. Solicito a dona Dina que faça a entrega para ele. E eu convido também a diretora da escola, a professora Maria Luísa Oliveira, e a professora Maria Odete Schreiber, de língua portuguesa. Muito bem, nós conferimos aí a entrega, né, a homenagem recebida pela Escola Machado de Assis, a colocação recebida pelos alunos da Escola Machado de Assis. E mais uma vez, queremos parabenizar a direção, todo o corpo docente, a professora Maria Odete Schroeder, a mulher lá deu uma engasgada, né? Que não é tão difícil para ela ser Schroeder, né?
Mas nós vamos então, agora, nós vamos falar novamente com o Eduardo. Eduardo, você escreveu, como é que é o título da sua poesia e como é que você... me conta antes, como é que você se inspirou? Você deu uma louca, você foi lá e escreveu ou foi escrevendo, apagando? Como é que foi esse lance ali da poesia? Não, o título foi Vida Poética, né? Eu primeiro escrevi o poema, depois botei o título. O poema, ele surgiu pra mim, foi assim, eu comecei a escrever, não, isso aqui não tá legal. Tentei de novo, não tá legal. Até que surgiu um versinho e eu continuei através daquele versinho. Sempre fazendo mais e mais, daí recebi a notícia. E você não imaginava? Nunca imaginei. Você gostaria de declamar a sua poesia para nós? Sim, pode ser. É? Então fica à vontade. Gostaria que desse um close no nosso menino aqui, no Eduardo. Isso. Desterro como cidade, escravos como pais, senhores como educadores, cultura como dom. Professor poeta, ferreiro poeta, dom poético. Combate escravidão, combate preconceito. Poesias de amor, poesias de sofrimento. Tuberculose, o último soneto. Na morte, o reconhecimento. Daí, parabéns ao Eduardo pela sua poesia, nona colocação na homenagem, né? No concurso em homenagem ao nosso grande poeta negro Cruz de Souza, um dos grandes marcos da literatura catarinense. E agora nós vamos falar com o Douglas. Douglas, como é que foi assim que surgiu essa poesia? É poesia? Poesia, né? Ou poema? Poesia, né? Tá. Como é que surgiu? Você foi escrevendo igual o Eduardo? Nasceu um versinho, outro versinho, era uma vez? Como é que era? Eu também escrevi primeiro a poesia, né? Certo. Mas a ideia veio vindo, né? Eu fui escrevendo porque o primeiro verso veio, e já veio o segundo, já foi... E foi descendo, foi descendo, foi descendo? Foi bem, sim... E quando você viu, estava feito? É. Que maravilha. Você vai declamar para nós? Aqui jaz Cruz de Souza. Um dia, um negrinho veio ao mundo. Nasceu em nossa pátria amada. Nesse país, com homens ignorantes. Nesse Brasil escravocrata. Mas mesmo com a escravidão, esse negrinho não se intimidou. Com muito esforço e força de vontade, grandes obras publicou. Mas a velha história, como não podia deixar de ser, para ser reconhecido, o negrinho precisou morrer. E isso foi há 100 anos. Um tesouro que passou despercebido. No entanto, há um século, esse negrinho ainda é aplaudido. Maravilha. Parabéns. O Eduardo, a nona colocação, e o Douglas, a oitava. Repito, para deixar marcado essa grande participação dos alunos da Escola Básica Machado de Assis nesse concurso de homenagem, em homenagem a Cruz de Souza, que aconteceu no dia 19 de março, né? A data do falecimento do Cruz de Souza, dia 19 de março de 1898, portanto, 100 anos. E agora nós vamos falar com a Isabel. Isabel, sua vez. Microfone na mão. Mas antes, conta para nós aqui, qual é o tema que você mais gosta de escrever? Eu vi aqui que tem temas variados, né? Vida, felicidade, outros meio tristes, aqueles dias que você está meio deprê assim, não? É isso? Mas os temas que eu uso nas minhas poesias normalmente são temas do dia a dia, que a gente para pensar no tema, se aprofunda mais nele e quando vê já está escrevendo sobre ele. Acontece naturalmente assim, Naturalmente. sem forçar nada. Eu só escrevo quando dá vontade, acontece tudo naturalmente. E dá vontade todo dia, não? Não, só às vezes. Só às vezes. E para quem você mostra a poesia? Para ver se ficou boa, se não ficou? É para mãe, não? É pra mãe. É para mãe? E a professora? Você não mostra para a professora? Eu mostro sempre, mas antes de tudo eu mostro pra minha mãe. Depois eu levo pra aula pra mostrar pra minha professora de português, né? Aí ela diz o que ela achou da poesia, se ela gostou, o que precisava melhorar, essas coisas. Que maravilha. Desse seu livro que você lançou, né? Escreveu, qual é a poesia que você mais gosta que você vai declamar para nós hoje?
Bom, eu tenho várias poesias que eu mais gosto, mas a que eu escolhi para declamar é Três Tempos. 3 tempos. Fique à vontade. Presente. Agora acontece, perfeita, linda, essa nossa hora, o hoje da vida. Futuro. Névoa branca, a ser moldada, um não existente, um tudo ou nada. Passado. Águas passadas jamais voltarão. Aquilo que ontem vivia, agora acabou. Ontem já é passado, hoje que é presente. Tudo mudou, tudo está diferente. Oh, que beleza. Tá aí a poesia, né? 3 tempos da nossa amiga, a aluna Isabel Vítima, lá também da Escola Machado de Assis, ela que está só na 7ª série. E a produção já está me pedindo mais um comercial, e a gente tem que obedecer, né, Tonete? A gente obedece. Nós vamos a um breve intervalo comercial, e nós já voltamos em seguida, falando de poesia, falando de alunos, afinal de contas, no nosso programa Educação em Debate, sempre tem que ter um espaço para as pessoas mais importantes da educação, os alunos. Até depois. Quando você fala em comida, a conversa vai logo para a cozinha. E que cozinhas! A Euroline é criativa, é prática, é linda demais. A Euroline faz orçamento e montagem sem compromisso e entrega em qualquer lugar gratuitamente. E mais, na Euroline tem móveis Rudimink e estofados Manes. Euroline Cozinhas Personalizadas. Showroom e loja no Shopping Center Neumarkt, em Blumenau. Soft Clean, uma lavanderia moderna com tecnologia alemã, italiana e equipamentos importados. Utiliza o verdadeiro processo de lavagem a seco e molhado para suas roupas de couro, camurça, microfibra, linho, seda. Soft Clean tem mão de obra especializada para lavar tapetes, cortinas, roupas de cama, mesa e banho. Soft Clean, Rua Floriano Peixoto, 450. Fone 322-3000. Lembrete da Telesc. É infração grave dirigir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. Multa de 120 UFIRs e retenção do veículo para regularização. Mais 5 pontos no prontuário. E quem atinge 20 pontos, perde habilitação por 30 dias a 1 ano e será obrigado a fazer um curso de reciclagem. Editora e gráfica Odorize. A melhor qualidade em livros, revistas e jornais. Estamos apresentando Educação em Debate. Tô brincando, viu? Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, aqui na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Muito bem, e hoje, com muito prazer, estamos apresentando os alunos do Machado de Assis que foram colocados em 9ª e 8ª posição e também no concurso de homenagem a Cruz de Souza e também a Isabel Vítima, que lançou um livro de poesias, Desabrochar. E eu gostaria de falar mais um pouquinho com a dona Angelina. O tempo passa tão rápido aqui, quando a gente vê já está acabando. Dona Angelina, como é que foi essa questão, a importância da escola estar junto com a família para apoiar uma iniciativa como a iniciativa da Isabel de escrever, publicar, etc. E do Douglas e do Douglas, com certeza. Eu acho, e do Eduardo. E do Eduardo. Foi muito importante o incentivo que Machado de Assis deu para os alunos, eu vejo que dá para a Isabel, para o Douglas, porque eles incentivam e aplaudem o destaque, a iniciativa do aluno. Não só escrever, não só na parte da poesia, Machado de Assis procura nos esportes, nas outras áreas, a gente vê, os pais sentem, pelo menos eu e meu marido, a gente vê o comprometimento deles com a educação. E quando o aluno se destaca, eles quase matam os pais de coração. No dia do lançamento do livro da Isabel, eu pensei que ia ter que chamar o cardiologista lá, porque eles prepararam uma coisa tão bonita, tão grandiosa, a gente se sentiu tão bem, e a Isabel se sentiu tão motivada.
A mesma coisa eu percebo que aconteceu com o Douglas e o Eduardo, então isso é Quando eles foram para importante. Florianópolis, a escola apoiou. Isso é importante para os alunos e aqueles alunos que não dispersam para fazer qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, se espelham nos colegas e percebem esse apoio da escola. Isso é uma bola de neve, isso move e faz acontecer na comunidade. A própria diretora me ligou há 3 semanas atrás que esse programa já está encomendado, me ligou, conversamos, ela teve realmente uma participação muito importante para trazer os meninos aqui, e isso é uma coisa maravilhosa. Temos que aplaudir as boas iniciativas, né, professora? E dos professores também, aproveitando a presença aqui da professora. É o que eu ia dizer. E a importância da equipe, né? Da equipe e do professor que abre esse espaço, do professor que não se preocupa em só seguir aquilo que está proposto, mas que abre uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Mas nós vamos voltar aqui com os nossos poetas, né? Você quer declamar mais uma, Isabel? Tem mais uma aí na manga? Então, qual é que você vai declamar para nós hoje? Hoje nosso programa está poético. Tem alguma romântica aqui, não? Tem? Para quem que você escreveu aqui? Tem alguma romântica? Mostra para nós uma poesia romântica aí. Só cuidado aí que os meninos aí não sabem como é que é, né? É só na poesia, vocês não vão já ficar assim pensando coisa aí, certo? O livro até se chama Desabrochar, porque nós percebemos a evolução da poetisa ali. Desabrochar, e está desabrochando aí, né, Isabel? Qual é a poesia que você vai... A gente percebe o crescimento dela. Cupido. Cupido? Ih, menina, onde é que foi essa flecha? Manda. Vamos ver. Despertei logo ao amanhecer e vi ao meu lado, imóvel, parado, um anjo dourado. Ele fixou seu olhar em qualquer lugar. De seus ombros tirou um acre e uma flecha, disparou bem depressa e me acertou. Mas eu não morri, apenas renasci. Descobri o amor em seu esplendor. O anjo era Cupido. Depois de me acertar, girou o calcanhar e pôs-se a voar. E daí em diante, vivi radiante, apreciando o sabor do meu primeiro amor. Olha, menina, que maravilha, hein? Quantos anos você tem, Isabel? 12 anos. 12 anos? Isso é só na poesia ou é na prática, hein? É na prática. Tá vendo? Que maravilha, hein? Ela escreve que vive. Beleza. Vai dar trabalho, viu, dona Angelina? Vai dar trabalho. Mas isso é assim mesmo, viu? Todo mundo tem um tempo de dar trabalho, né? Gostaram da poesia da amiguinha de vocês? Bacana, né? Bacana. Cuidado com o Cupido. Bom, mais uma vez eu gostaria de parabenizar esse trabalho. O Douglas e o Eduardo, eles participaram, portanto, desse concurso e esse concurso de poesias chamadas simbolistas, né? As poesias escolhidas, elas foram editadas, tá? Com o apoio da Secretaria do Estado da Educação e do Desporto, num livro chamado Poesias Escolhidas. Exatamente, vamos dar um close no livro aqui, Poesias Escolhidas, editada pela Câmara Catarinense do Livro, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, e neste livro nós temos a participação dos nossos amigos aqui da Escola Machado de Assis, o Douglas e o Eduardo. Mais uma vez, meus parabéns e o voto de que vocês continuem, certo? Esse livro, eu não sei onde encontrar. A primeira edição nos foi colocada pelo presidente da Câmara do Livro, Sim. Que seria totalmente gratuita. Eles estão distribuindo nas escolas, mandando para todas as escolas participantes, mandando primeira edição para todas as escolas participantes, gratuitamente, né, como presente. Depois eles vão reeditar, e no momento não se encontra ainda, acredito, em livrarias. Né? Que beleza. Bom, dessa forma está registrado no nosso programa a nossa homenagem, o nosso carinho, o carinho do programa Educação em Debate para com esses jovens talentos que estão surgindo e crescendo. E nós precisamos apoiar, repito, e incentivar para que eles continuem tendo sempre cada vez mais motivos para fazer acontecer essas coisas bonitas. Mas eu gostaria, nós estamos chegando no final do nosso programa, bater um papo aqui com os nossos jovens poetas. Vocês sabem que o mundo adulto diz o seguinte:
Esses jovens de hoje, eles não querem mais nada com nada. Já viu esse papo aí? Já ouviu? Os jovens de hoje não querem mais nada com nada. Eles só estão pensando naquilo, eles não têm mais interesse por nada, eles sabem que precisam estudar, mas eles só vão forçado. E eu não penso assim. E quando eu cheguei aqui no estúdio da TV Galega, eu já me imaginei, vou fazer essa pergunta para os meninos, porque tenho certeza que eles não pensam dessa forma. E eu gostaria de ouvir vocês numa coisa em particular. Como vocês acham que a escola, não gostaria que vocês se restringissem ao Machado de Assis, não, a escola de modo geral, como é que vocês gostariam que a escola fosse que a escola fosse na prática, lá na sala de aula, lá no recreio, na convivência, para ser melhor do que é hoje? O que vocês acham que está faltando para nós, professores, diretores, educadores de modo geral, transformar a escola melhor? O que vocês acham que está faltando? Agora vamos ouvir de lá para cá? Não, a Isabela já falou bastante até agora, vamos voltar aqui com o Eduardo. O que você acha, Eduardo? O que está faltando na educação para ser melhor? Bom, nem sempre é da educação, né? Muitas vezes é como aí, o jovem não quer mais nada com nada. Às vezes daí está certo. Às vezes está certo? Às vezes está certo. Depois tem muita gente que estuda, outras que já estão ali assim, faz esse trabalho para mim, coisa... Copiando trabalho. Copia trabalho, desenho. Então, Isso é um lado. Isso é um lado. E o outro? Outro lado, a escola, creio eu que já evoluiu muito. Mas agora não tem só prova. Tem trabalhos sobre pesquisa em geral, sobre teatros que a gente tem que fazer sobre o assunto. Uhum. As escolas já estão desenvolvendo apresentações assim, em datas comemorativas sobre aquela data, assim, que foi um dia marcante na história. Então, este trabalho que vocês fizeram, uma coisa diferente, poesia. A poesia está sendo muito incentivada, pelo menos Machado de Assis. Que maravilha. Isso. Legal. Douglas, o que você acha? O Eduardo falou que acha que a escola está melhorando. O que você acha que está faltando para que a escola seja melhor, para que os alunos possam ir com mais vontade para a escola? Bom, para os alunos, talvez, né, ir com mais vontade, pode ir de casa também, né? De casa? Digamos, os pais podem incentivar, né, atividades em casa, entre a família, amigos. E na escola, talvez tenha aquele aluno que prefere uma aula diferente. Só que daí o professor tenta, mas não era bem aquilo que ele queria. Talvez se os alunos se expressarem melhor... Dialogar mais com o professor dialogar mais com o aluno? Isso, e as escolas poderiam dar mais chance dos alunos opinarem, dizer o que está bom, o que está ruim, dar chance de melhorar. Os alunos participarem na melhoria da qualidade de ensino. E com atividades mais interessantes, porque prova, fica meio chato já, né? Certo. Talvez... Decorar a questão para a prova de novo? Isso talvez o aluno até não aprenda tanto. Se ele começar a gostar da aula, ele vai se interessar mais e vai querer cada vez vir mais para a aula. Legal. Legal mesmo. Obrigado aí pela participação dos nossos amigos. Uma coisa importante que ele falou, os alunos precisam participar mais para ter mais qualidade. É verdade. Eles são muito importantes nesse processo. E enquanto a Isabel vai preparando o que ela vai dizer ali, eu gostaria de fazer o registro da professora Ana, lá do Garcia. Parabenizo os jovens talentos e principalmente a professora Maria Odete pelo seu trabalho sério e eficiente que sempre desenvolveu em sala de aula, oportunizando e incentivando seus alunos na participação de concursos de redação. Obrigado, professora Ana, pela sua participação. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da professora Maria Odete tem que ser reconhecido, ainda mais agora, com este resultado. Não significa que, se não tivéssemos alcançado este resultado, tivesse sido em vão, mas, ainda mais com um reconhecimento desse, mais motivos para homenagear e parabenizar por esse trabalho. Mas, Isabel, a sua vez, o que você acha que precisa mudar na escola? Tipo, se você fosse dar uma palestra assim para 1000 professores, mais 500 diretores,
o que você diria para os professores? Como é que você acha que a escola tem que ser? Eu penso que a educação já está se modernizando, só que alguns professores ainda mantêm aquele método convencional de ensino, onde eles passam a matéria, o exercício e aprovam. Só que hoje em dia não dá mais para se manter só com esse método de ensino, porque a nossa cabeça, a cabeça dos jovens de hoje em dia, também é mais aberta. A gente precisa aprender mais coisas. Então eu penso que os professores, alguns precisam promover debates, falar sobre o assunto, vídeos, debater, comentar os assuntos, fazer trabalhos diferentes. As provas não precisam ser só perguntas, podem ser em forma de texto. Mudar o método de ensino para também, além de fazer com que a gente entenda melhor, agrade também no gosto de todos os tipos de alunos. Que beleza! Tá aí. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Agradeço imensamente a participação da Isabel, do Douglas, do Eduardo, da professora Maria Odete, da nossa querida mãe Angelina, que está aqui com a filha participando, ao pai também da Isabel aqui presente, a professora Onilva Amorim, que está aqui também com o Douglas participando. Muito obrigado pela participação. Obrigado muito carinhoso a todos os nossos amigos telespectadores, e dizer que estar aqui falando de educação, dando a nossa modesta contribuição, é sempre um prazer muito grande. Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus e até na próxima, se Ele quiser. Um grande abraço.